Ok, olá, um bom dia para todos. Nessa manhã de terça-feira, que nós vamos fazer essa gravação, essa transmissão, falar do amor de Deus, da segunda vinda de Cristo a essa terra. Então, meus amados irmãos, vamos cantar o hino de Onário, a última hora. Que vocês souberem, vamos acompanhar. É a última hora da vida, né? Será do futuro teu lar, meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Procura a paz deste mundo, em prazeres que passam em vão, mas a última hora da vida eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso sorriste, amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas só Ele o único meio de salvar pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Uma machada não botes, nunca vi o semblante de Deus. Somos salvos, remidos por Cristo, poderão ter entrada no céu. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Amém, louvado seja Deus. O hino desse é de arrepiar, viu, meus amados irmãos? Porque aquele que não está em Cristo, que não quer nada com Jesus, ele está nessa situação, né? Pode dizer, difícil, né? da vida.
Bom dia, queridos irmãos. Um feliz dia de terça-feira para vocês que estão presentes, para quem nos acompanha. Tem mais na Igreja Adventista do Sétimo Dia, espalhada por esse mundo inteiro, por 216 países. Preparei essa semana um tema espiritual, talvez o grande tema que eu escrevi essa semana foi passar longas horas, aliás dias, para preparar esse texto, para pesquisar, para pensar, para refletir, para analisar, para que isso me levou a mais perto de Deus, levou a mais em pensar aquele que é o fundamento da nossa fé. E a Bíblia também é aquilo que é a mensagem essencial da nossa igreja. De fato, irmão, nós vivemos tempos difíceis, sim, muito difíceis. Quem é que a sua consciência imaginaria que estaremos desse jeito? Já há mais de 1 ano e meio, a sua consciência pensaria que tempo seria fechado por causa da pandemia. Talvez no último ano e meio, nós vimos tema escatológico, que nós não vimos os 150 anos da vida da igreja. Isso é um recado que Deus está nos dando, a questão de fato que seja importante. Essa é a última série, eu vou recomendar para vocês, justamente pensando no assunto, que esse livro precioso, que deveria, juntamente com a Bíblia, devia ser ele ser um travesseiro do nosso sonho. Para falar o grande conflito, essa versão, essa mais recente grande conflito, que é publicada pela a Casa Publicadora, e nós vamos ter, nesse caso, a fidelidade, Nós vemos que a língua portuguesa teve uma grande oralização, uma tradição totalmente fiel aos primeiros volumes, mas vertida agora numa linguagem bem mais atualizada, no sentido bem mais vertical. Eu que já li esse livro, resolvi. Agora esse livro, comecei a leitura, uma leitura notável, cheia de comentário. É um livro muito bom, muito agrado de todos os nossos irmãos, para aqueles que também não são da igreja. É um livro muito poderoso e muito importante, porque ali tem escrito tudo sobre a volta de Jesus, sobre o que vai acontecer na humanidade. Então, se é um livro que você deveria ler, é este, o grande conflito, essa visão sempre. Depois posso até ler um texto no final dele. Estamos chegando no fim, dessa semana, esperança para o tempo do fim, a segunda vinda de Cristo. Nós sabemos que de 7 temas foi direcionado à origem do povo remanescente, a identidade do povo remanescente, o compromisso do povo remanescente, a crise do povo remanescente, a dificuldade, a missão, falar do dom profético. Estou enfatizando isso, porque esse livro da autoria do Ellen White, nós cremos, foi a mensageira do Senhor. Hoje, o tema para essa série é a segunda vinda de Cristo. Poderia ser diferente. Não dá para falar do remanescente, não dá para falar esperança, ser o tempo do fim, e se não falar desse tema, na volta de Cristo. E para tanto, eu quero que nós comecemos nosso estudo. Isso é um estudo bíblico. Eu quero a vez que você, por favor, tenha a sua Bíblia ao seu lado. Eu já estou com a minha aqui na mão. Estiver no conforto do seu lar, a sua Bíblia de estudo, pega uma caneta, uma régua, um caderno para você sublinhar as palavras, revisar, então mesmo gravar com um celular ou com notebook, coisa assim. É importantíssimo que está no nosso nome, no nome da nossa denominação. Afinal de contas, que nós somos adventistas, porque esperamos a volta de Cristo. Vou começar o verso de hoje, Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Apocalipse 1, versículo 7. Esse é um texto que deveria estar na memória, no coração
de todo cristão, de todo adventista que guarda a manifestação de Jesus Cristo. Apocalipse 1:7. Eis que ele vem com as nuvens, todo olho verá, até quanto aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. É assim que esse texto termina, certamente, amém. Que assim seja, que de fato assim será. O tema escatológico do Antigo Testamento, do Novo Testamento, o profeta usa com muita frequência que aponta para o final de Jesus Cristo. Como naquele dia, ou naqueles dias, ou como prefere o profeta Daniel, nesse tempo. E essas expressões apontam para a manifestação final, como diz o profeta, o dia de Javé, o dia de Jeová. Essa manifestação, esse dia é aguardado como um acontecimento mais decisivo da história, que provocará mudança geográfica, mudança social, mudança política, mudança material, mudança espiritual, mudança emocional, assim de tudo. Mudança cósmica, porque a volta de Cristo não afetará somente esse pequeno planeta, afetará uma nova história em toda a criação universal. Sim, em toda a criação universal. A volta de Cristo será uma nova história. E nesse tema de hoje, responder alguma pergunta, ou lidar com algumas perguntas. Como Jesus virá? Sim, como será a vinda de Cristo? Há pelo menos 4, 5 tópicos que é importante relembramos em tempo de memória a respeito da forma como manifestará Jesus Cristo. Né? Continuamos lendo Atos. Vamos para o livro de Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Atos 1, versículo 11. E lhe disseram, e os anjos disseram, homem da Galileia, que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado no meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Sim, a pergunta é, como é que Jesus virá? Como será a vinda de Cristo? A primeira resposta é, ele virá de forma pessoal, sim, e literal. É o que está dizendo, Atos 1:11. É esse Jesus que foi levado, do meio das pessoas, ele foi levado de modo pessoal, ele foi pessoa literal, não era pessoa simbólica ou metafórica, era uma pessoa de carne e osso. Esse mesmo Jesus garante aos anjos que ele virá de forma pessoal e de forma literal. Em outras palavras, o que os anjos estão dizendo é que virá no seu retorno um ser pessoal, um ser de carne e osso, e não uma identidade espiritual, como tem gente dizendo por aí. E que virá, né? Aliás, ele já veio, né? E esteve entre nós, ele vai manifestar de novo. Isso não é verdade, isso é mentira. Atos 1:11 diz que esse Jesus que foi levado do meio de vocês virá do modo como vocês viram subir. Sim, de forma pessoal e de forma literal. O seu segundo advento será tão literal, tão pessoal, quanto foi a sua partida. Não será o segundo advento espiritual. Será o segundo advento pessoal, meus amados irmãos. Pessoal, sim. A pergunta é, como será a vinda de Cristo? A segunda resposta, vamos lá em Apocalipse, capítulo 1, que nós acabamos de ler, versículo 7. Eis que venho com as nuvens, e todo olho verá. Todos, olho o verá. Como eu não sei, mas todo olho verá. Isso é um mistério. Jesus Cristo garantiu que o falso profeta levaria a crer que a segunda vinda dele era a vinda velada, misteriosa, uma vinda, vamos supor, invisível. A vinda de Cristo será como um relâmpago que corta as nuvens. Mateus 24, 27. Eu preciso ler esse texto. Mateus 24, 27. É um texto essencial. Capítulo 20, que diz assim: portanto, se disser a você, e que estará no deserto, não vai lá.
Ou se disserem, e que está no interior na casa, não acredite, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Sim, qualquer tentativa de reduzir o segundo advento de Jesus Cristo, um evento misterioso, um evento invisível, contraria a próxima palavra de Cristo. Sim, a vinda de Cristo será pública, será anunciada como som de trombeta, como a chegada do Rei do passado. A vinda de Cristo será pública, não haverá nenhum segredo, não haverá nada de secreto, nada de vinda espiritual, não. Com todo o respeito, meus amados, a série de livros, a série de filmes deixados para trás, isso está errada. Isso é a mentira. Sim, contraria todo o pensamento teológico do Antigo Testamento, do Novo Testamento e também do próprio Jesus Cristo, que ele disse que virá de forma pessoal, de forma literal, de forma visível, de forma audiva. Sim, meus amados, eu estava em São Paulo, na casa da minha irmã, lá em Osasco, lá próximo do TT, eu me surpreendi com Artidório, enorme, sim, visto de longe, aquele enorme Artidório. No texto do Artidório estava o quê? Estava dizendo, olha, algo mais ou menos assim, se eu estiver dirigindo e sumir, é porque foi raptado, é porque foi arrebatado. Isso não é verdade. Sabe aquela cena bonita que uma tal novela apresentou aí? O doente está na cama, o médico está atendendo, o médico vira e quando ele volta, o doente não está mais lá. Foi raptado. É mentira. Sabe aquela cena? Que aquele casal que está passeando num pátio, no campo, com a menina com a mão dada. De repente o esposo vira, a mulher não está mais. Isso é conversa, isso é mentira. Você vê, na família está fazendo compra no mercado, e um da família some, que foi arrebatado. Isso faz parte do ensino herético, ensino demoníaco. Sim, Atos 1:11 desmente isso, Apocalipse 1:7 desmente isso, Mateus 24, 26, 27 desmente isso. E tem mais 1 Tessalonicenses, é tão interessante. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Vamos ver aqui, 1 Tessalonicenses 4:16. Porque, por conta do Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Você percebe? Um elemento audível, trombeta de Deus, tem mais fazer mais barulho que a trombeta, ouvindo a voz do arcanjo, é elemento visível, isso é claro. Todo ensino que contraria esse mandamento está errado. Sim, está errado. O som da trombeta de Cristo, não há nada de secreto nisso. É tudo audível. Sim. A terceira resposta, a pergunta é, como será a vinda de Cristo? A terceira resposta está em Mateus, Mateus capítulo 24, versículo 30. 24. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. A pergunta é, como será a vinda de Cristo? A terceira resposta, ele virá de forma gloriosa e de forma triunfante. A sua primeira vinda foi a vinda de um ser contido, mas a segunda vinda será gloriosa. Diz o texto, será com poder e grande glória. Sabe quando no dia da expiação, o sumo sacerdote tirava sua roupa para a glória e para a beleza e precisava vestir um branco imaculado. E entrava no lugar santo, perceberam? Pelo povo que aguardava do mesmo modo. O nosso grande sumo sacerdote trocou de lado a sua igreja, a sua roupa,
quando ele desceu do céu à terra para vir nos encontrar e habitou entre nós. Sim, mas assim também, como o sumo sacerdote, novamente assumia essa roupa de escarlate, de azul, de púrpura, de dourado, quando ele vinha para cumprir sua obra na presença do povo. Da mesma forma, quando o Cristo se manifestar, será com poder e grande glória. Amém? Amém. E como parte de todos esses ensinos, existem diversos textos. Por exemplo, 2 Tessalonicenses diz que será um espetáculo, meus amados irmãos, que um precioso Jesus Cristo virá, o Rei do Rei, como Senhor do Senhor. E Apocalipse, capítulo 19, verso 16. Ele virá como vitorioso dos seus inimigos, como deu o apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26. A pergunta é, como Jesus virá? A quarta resposta está na segunda carta de Pedro, Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Vamos aqui para ela. Aqui próximo de Apocalipse já. Capítulo 3, versículo 10. Versículo 10 que diz: porém, o dia do Senhor virá como ladrão. Naquele dia, do céu passarão um grande estrondo, e os elementos pelas obras que nele existem desaparecerá. Como será? A vinda de Cristo será cataclísmico. Esse texto é espetacular, Nos lembra que virá Jesus Cristo um grande estrondo, Da mesma forma, assim na segunda vinda de Cristo, diz Pedro, com um grande estrondo queimará a terra. Sim, pelo fato de Deus querer estabelecer um novo céu, uma nova terra, o fim deste mundo, conforme conhecemos agora, não será um fenômeno mundial, será um fenômeno cósmico. Sim, um fenômeno cósmico. Como será a vinda de Cristo? A vinda de Cristo será súbita, será inesperada, meus amados irmãos. Mateus capítulo 25, versículo 3, aponta para essa característica. Mateus 25, versículo 13. E, portanto, vigie, que vocês não sabem nem dia e nem a hora. É inesperado. Sim, é inesperado. Jesus Cristo virá no dia 25, está errado, ninguém sabe. Sim. Ele falar que quando se completar. Então, meus amados, o dia e a hora ninguém sabe. Portanto, mantenha uma atitude de constante expectativa, de constante vigilância. O mesmo conselho é dado em Mateus 24, 42. Essa informação, de modo está em Mateus 24, 44. Por esse estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá, a hora que vocês menos esperar. O Filho do Homem virá a hora que vocês menos esperar. Essa figura de linguagem que o Senhor Jesus Cristo utilizou-se, esse que o apóstolo Paulo também utilizou, nunca menciona o elemento do tempo do advento de Cristo. Não. Ele fala em minha casa, o chefe da casa não saberá como virá o ladrão. Ele diz que as noivas não sabem como vem o noivo. Ele fala que muito o pessoal gostaria de saber o que é isso tudo junto significa. Ninguém sabe a hora, nem os anjos, nem o próprio Jesus, quando estava aqui na terra, na sua humanidade, ele também não sabia. É só o Pai que sabe. Somente o Pai que sabe, diz Mateus 7,24, versículo 36. E os discípulos tão amigos de Cristo, que é o apóstolo João, o discípulo amado, aquele que era próximo do mestre, ele não foi informado. Aqui aparece sempre um indivíduo dizendo, eu sei, que hora que Cristo vem. Meus amados irmãos, tudo é em mera descolonização. É inesperada.
Você sabe que é melhor que assim seja? Imagina você se Cristo dissesse, eu tenho um anúncio para fazer para você. Eu estou voltando. 27, por supor, de fevereiro, de março de 2025. Seria bom? Eu me prepararia para esse momento, para esse dia. Mas será bom? Nós costumamos sempre deixar as coisas sempre para a última hora. Talvez tivesse despercebido e faltando aqui 2, 3 meses. Agora eu vou servir a Cristo, eu vou me entregar a Cristo para que Ele está vindo tal dia, para que eu seja salvo. E quando chegar a data marcada, e talvez eu me arrependa e volte para Cristo e está tudo certo. Amigo, quem garante que você está vivo daqui para lá? Hein? Quem garante? E quem garante se Cristo ia receber você? Porque sabia da sua intenção, sabia o que você estava programando. Hein? Quem sabia se você tinha se arrependido de todos os pecados que tinha cometido durante esse tempo? Hein? Alguém pode dizer? Outra pergunta fundamental nesse assunto é: quais serão os elementos que apontam os sinais para a vinda de Cristo? Há vários sinais, eu tenho aqui anotado aqui. No nosso estudo bíblico eu quero contar um deles. Primeiro sinal, sinais do mundo natural. Todo adventista sabe que o terremoto de Lisboa ocorreu em 1º de 1755. Na época foi conhecido como um prezado do fim. Todo adventista sabe que o escurecimento do sol, 19 de maio de 1780, também foi reconhecido como um evento escatológico. Sim, todo adventista sabe que a queda das estrelas, ocorrida em 3 de novembro de 1833, também foi considerado um fenômeno divino, um fenômeno escatológico. E hoje nós temos fome, nós temos terremoto, nós temos violência, nós temos doença, nós temos pandemia, nós temos corrupção, nós temos assassinato. Isso é o mínimo. Cristo mostra esse sinal para que nós se preparasse, para que pudesse regozijar na grandiosa volta dele. Mas em Lucas capítulo 21, ele disse algo importantíssimo em relação a esse assunto. Lucas capítulo 21, versículo 28 a 31. Lucas 21, 28 a 31. Lucas 21, 28 a 31. Olha, quando essas coisas começarem a acontecer, levante-se, fique de cabeça erguida, que a redenção de vocês se aproxima. Jesus ainda contou a palavra, dizendo, olhe para a figueira, em todas as árvores, quando vê que começa a brotar, e vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando vir acontecer essas coisas, saiba que está próximo o reino de Deus. Amém? Deus nos ofereceu sinais naturais para que nós estivesse pronto, preparado para a volta dele. Para nós interpretar os fenômenos naturais, para saber que está próximo da volta de Cristo. Cristo ofereceu, a Bíblia oferece sinais no mundo natural e nos dá a evidência da proximidade da volta de Cristo. O mundo também dá as informações. Eu quero ler um texto importante para compreender esse tema, dos sinais do mundo natural. Mateus capítulo 24, versículo 12. Mateus 24, capítulo 12. Eu disse que os textos que nós estamos estudando hoje são textos essenciais, que deveriam estar na mente, no coração de todo adventista do sétimo dia. Mateus 24, versículo 12. Olha a informação. E por se multiplicar a maldade, o amor se enfriará de quase todos. Leia novamente, vamos ler novamente. Se multiplicar a maldade, o amor se enfriará de quase todos. Chamar a atenção, querido irmão, para duas palavras. A primeira palavra é maldade e a segunda palavra é amor. Essa palavra maldade
traduzida aqui no texto grego, aparece como anemia. Anomia. A palavra anemia na verdade, especificamente se refere à ausência de Deus. Sim, o que é maldade? O que é maldade? Maldade é viver uma vida achando que não existe lei. Maldade é se recusar, acompanhar um conjunto de leis. Sim, a pessoa maldosa é aquela que não reconhece a autoridade de Deus, que também não reconhece a autoridade de Deus. A palavra maldade aqui se refere a recusar, e não aceitar a lei de Deus, não aceitar a autoridade de Deus. É dessa maneira que o mundo vai de mal a pior. E as pessoas maldosas não reconhecem a autoridade de Deus. É dessa ilegalidade que amana todos os desvios sexuais e de alimentação, de entretenimento e de lazer. Sim, todo e qualquer desvio começa, meus queridos irmãos, no achismo de pensar que Deus não tem autoridade e que a lei de Deus não serve. É isso que diz o texto. Ou se multiplicar a maldade, a anomia, a sensação que não há autoridade, que não há leis, por isso se multiplicar a iniquidade, o amor enfriará de quase todos. É isso aí, meus irmãos. Às vezes a ausência de algo, a ausência de um diálogo, a ausência de ape, que implica de divórcio de casal, complica no divórcio de monta das nações. Nós vemos que exploração, de opressão, de maltrato, injustiça, em perca de respeito entre as pessoas. A ausência, pode dizer, de HP, resulta em estúpido e homicídio, em roubo, em assalto, em assassinato e em desconfiança. Para se multiplicar a anomia, a ausência de lei, ou de respeito à autoridade. Sabe que o amor de quase todo enfriará. O ser humano não tem, já enfriou o amor deles. Não tem mais sentimento. O coração desacerado. O coração não sente mais. Não tem mais sentimento. Não tem mais amor pelo seu próximo. A terceira resposta, sinais do mundo religioso. Sim. Se eu lesse o texto agora, eu gostaria de ler novamente. Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Sinal do mundo religioso. Apocalipse 14, 6 e 7. Que diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar o que habita na terra, cada nação, tribo, língua e povo. Temar a Deus e dele glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar a todo mundo, tribo, nação, língua e povo. Os sinais do mundo religioso. A pregação do evangelho está se multiplicando. Milhares de pessoas estão se dirigindo a nós. Milhares de outras denominações está chegando, se aproximando a nós, pedindo que nós ensina a ele, passe ao estudo bíblico, que eles estão conhecendo que está se aproximando o tempo do fim, e ele não terá, posso dizer assim, do lado que ele está, dentro da Babilônia, ele não terá a sua salvação. Eles estão sabendo que estão no lugar errado, um lugar que não cumpre as suas leis, não aguarda a sua aliança, o seu estatuto, os seus mandamentos, estão quebrados. E Deus disse lá em João 14, 15, se me ama, guarda os meus mandamentos.
E assim, meus amados irmãos, uma vez eu fiquei impressionado que muitos vêm na nossa procura, e isso é o mínimo que pode acontecer. Que a palavra de Deus diz, que vai chegar um tempo, já está próximo, se não já chegou, de o ser humano correr de norte e sul, de leste a oeste, procurando, com fome. Você diz fome de alimento? Não, fome de alimento não, fome e sede da palavra de Deus. Mas talvez seria tarde demais, não vai encontrar mais. A igreja adventista, eles têm o quê? Está já pregando em 216 países ao redor do mundo. A igreja adventista entende a importância, está anotado aqui, ó, da médico, missionário, da obra da literatura, e por isso nós pregamos o evangelho em todas as frentes possíveis. Sabe de uma coisa, meus irmãos? Como igreja estamos operando em pouco mais de 600 hospitais, casa de saúde, clínica e dispensário, lar para criança, lar para idosos, 7 aviões, 7 lanchas, 21 fábricas de produto saudável, e assim universidade, 50 escolas secundárias, 5.351 escolas fundamentais, 15 centros de mídia ao redor do mundo. Sim. Temos também 63 editoras que produzem literatura em 360 idiomas. Temos uma emissora de rádio Ondas Curtas que atinge cerca de 75% da população mundial. Sim. Sabe o que é tudo isso? Porque nós estamos vendo sinais e nós podemos ficar parados. Sim, temos que pregar o evangelho. O Espírito Santo tem abençoado grandemente a igreja adventista, em um curso missionário. A igreja adventista, ele investe milhões, sim, eu estou dizendo milhões, para sustentar missionários ao redor do mundo. Em países onde o evangelho é difícil de ser pregado, sim, a igreja adventista entra. Essa instituição, meus amados irmãos, isso sem falar na ADRA, sem falar no Maranata, sem falar em outras coisas mais que tem, é porque eu não anotei tudo aqui, mas semanalmente a palavra apontando o caminho. Eu sei que você tem dado cesta básica, eu sei que tem dado roupa no inverno, isso também é evangelho, mas você vê as palavras dessa pessoa, não espere que a igreja faça sozinha. Nós temos que fazer, nós temos que permanecer firme, fiel em todos os órgãos da igreja adventista. Outra pergunta importante, quando Jesus virá? Já vimos como ele virá, já vimos os finais, assim, e outra pergunta é, por que ele virá? Quais as razões? E a primeira razão, ele virá para reunir o escolhido. Mateus capítulo 24, esse texto é essencial. Mateus capítulo 24, Mateus 24 e 25. Do verso 31, 24, 31. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, a quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Eita, hein? Segunda resposta, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Vamos aqui, está tudo aqui marcado, tudo. Em capítulo 4, versículo 16. Porque o Senhor mesmo, já li isso aí, né? Palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo, ouvindo a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitam para primeiro. Porque ele virá, a segunda resposta, ele virá para ressuscitar os mortos. Sim, para ressuscitar os mortos. Eu acabei de receber uma informação, meus amados. Uma pessoa muito querida faleceu. Aqui próximo. É motivo e cada vez mais, meus irmãos, nós se apegar a Cristo, Aquele vizinho, no domingo, um rapaz que a palavra de Deus sabia ter chegado a ele recusou dessa palavra.
Ele estava aí, bem sucedido. No domingo, quando eu saí daqui para ir para a casa do Senhor, e parei com o pessoal falando, você soube da morte de fulano? Não, não soube, eu tive um dia em casa estudando, né, preparando o sermão. Aí disse, pois foi. Depois ele, aquele rapaz que tem aquele primeiro andar ali, tem 2 tratores, etc. Né? Assim, meus amados irmãos, ele foi morto estupidamente. Mas esse estão descendo a sepultura sem tomar uma decisão com Cristo. De que maneira estará a situação deles? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Mas Cristo sabe todas as coisas. Assim, meus irmãos, nós devemos se pegar a esse Deus maravilhoso. Ele quer nos salvar. É só você dizer, sim, eu aceito. Você estará plenamente e seguir as suas leis, seu estatuto e os seus mandamentos. Ser fiel a Ele em tudo, no dízimo e nas ofertas. Ser fiel na guarda do sábado, né? Que é o dia da criação, memorial da criação. Ele é o Senhor do sábado. O sábado é de quem? É de Deus. Mas Ele nos deu também para nós guardar esse dia. É o dia que nós mais trabalhamos, mas é na obra dEle. Nós vamos para o culto, louvar o dia do Senhor. Vamos louvar, exaltar o poderoso nome do Senhor. Depois vamos passar estudo bíblico, vamos fazer visita. Algum enfermo e outros que às vezes precisam de uma palavra de conforto, precisa fazer uma oração e até às vezes levar a cesta básica, porque às vezes a necessidade nos obriga a vez nos fazer isso. Porque nós não somos cristãos só de a Bíblia debaixo do braço e para a igreja, papa semão. A igreja adventista é muito mais do que isso, né? Ela também faz um trabalho social, trabalho familiar. Ela tem todos os órgãos por completo, um membro completo da igreja para todas as ações. Assim, meus amados, assim nós temos que arregaçar manga e não abandonar a pregação do Evangelho. Eu sei que é um momento difícil, nós andamos na contramão do mundo, nós somos reprovados, é muito teste aí fora pelo mundo, mas não me interessa de nós ser reprovados, nós andamos na contramão do mundo, meus amados irmãos. Nós temos que andar nos caminhos de Cristo, os caminhos estreitos, caminho de espinho, caminho cheio de obstáculos, meio nesse caminhozinho que quando nós chegar no final dele, nós estará o quê? Na Canaã celestial, amém? Amém. Porque larga é o caminho da perdição. E diz que são muitos o que anda por eles. Assim, meus amados irmãos. Fazer que os mate, falar dos mate, os mate clamavam debaixo do altar. Até quando, Senhor, que não vinga o nosso sangue? Até quando, Senhor? Até quando nos julga? Sim, tem inocente sofrendo. Sim, tem justo passando injustiça. Tem pessoa boa sendo paga como mal. Até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai finalmente julgar? Essa pergunta, meus amados, sabe o que é a resposta? Está no Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Eu já estou aqui, Apocalipse 20, 10. A pergunta é até quando? A resposta eu já disse zangado. O diabo, o sedutor dele, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também os falsos profetas. Serão atormentados de dia e de noite pelo século dos séculos. Haverá um julgamento, um impacto, um resultado eterno. Sim, aguardemos, meus amados, aguardemos. Porque um dia vem derrotado. O bem será triunfante, vencerá. O dia de Deus, o bem derrotado, vencerá o povo de Deus. A pergunta é, por que Jesus virá? Aqui está a resposta. Jesus virá para vindicar a palavra de Deus. Sim, de vidas e justiça da vida.
Muita gente tem um conceito errado. É caricatura, pode dizer, de palavra muito discreta. Muitas pessoas foram injustiçadas, muitas pessoas foram maltratadas, muitas pessoas foram oprimidas, muitas pessoas foram omissas para com o povo de Deus. Mas Jesus Cristo virá para mostrar o amor, para mostrar a misericórdia, a justiça e Pai. Sim, a sexta resposta, Jesus virá para restaurar a terra. Sim, para restaurar a terra. A terra geme. Sim, a terra geme. Ora está muito frio, ora está quente demais, ora está seco demais, ora chove demais. Terremoto, maremoto, que afeta milhares de pessoas. Tudo isso vai acabar. Sim, porque Jesus Cristo vai restaurar a terra, e conforme diz Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, que diz: eu vi o novo céu e nova terra, e o primeiro terra ia passar, e o mar já não existe. Não vai ser maquiagem, vai ser a pequena mudança. E aqui no verso 2, que diz de Apocalipse 21, diz: vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, e da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Oh, que maravilha! É aqui que nós estamos, meus amados irmãos. Se nós atravessar essa barreira, nós atravessar todo o obstáculo. Se nós for firme até o fim, a palavra de Deus disse: seja perseverante até o fim, eis que darei a coroa da vida. Quem é que não quer a coroa da vida, hein? Viver eternamente com Cristo, no céu 1000 anos. Depois nós vamos viver, Deus faz um novo céu e nova terra, e nós vamos viver nessa terra como um céu o resto da nossa eternidade, né? A eternidade inteira. Oh, glória! Sem dor, sem picuinha, sem chafuro, sem morte, sem doença, sem hospital, sem maternidade, sem cemitério, sem receber um telefonema agora, que eu estou aqui no interior do Rio Grande do Norte, e meu irmão, outro irmão meu, o nome é Francisco Chiquinho, ele mora ali em Tangará. E a minha sobrinha ligou para mim falando que ele veio para Natal, ele está com uma depressão terrível, meus amados. O médico disse que está acima do normal. Ele só pensa em morrer. Que ele era um caba forte, durão, daquele que nunca chorou e dizia que não tinha nada para abatê-lo. Mas essa doença veio e abateu. Já está fraco, esmorecido, desfigurado, só chora e só fala em morrer. Quando eu falo, amanhã vamos fazer um exame, marcar um exame para você, não dá tempo não. Amanhã ele não está vivo. Está em Natal, veio fazer, além disso ainda tem um problema de um cartucho no nariz, ele veio fazer, bater uma, se eu não me engano, uma raio-x assim do nariz, e bateu. Agora ele está esperando para uma vaga para entregar ao médico, para o médico decidir se precisa fazer a cirurgia. E na mais essa. E ele usa, o problema dele também é porque ele disse que ele roncava muito, pinóia do sono. Aí disse que ele roncava tanto que o médico disse que ele tem que usar uma maquinazinha, um aparelho para o resto da vida dele. Isso aí foi acabar de vida para ele. Ele disse que o mundo acabou-se para ele. Vive, mas não tem vida. Mas eu disse a ele: tenha fé, meu irmão, tenha fé, que você vai ser curado. Ele disse que não. Ele disse: só o homem para ter fé. Fala comigo. Eu disse: tenho fé. Se eu for um cristão e não tiver fé, ele não é bom ser um cristão. Eu abandono, eu vou procurar outra profissão. Meus amados irmãos, assim, ele está em Natal hoje. Disse que essa noite não dormiu. Não que dormir, disse com medo de morrer. Não está usando um aparelho porque o nariz está completamente aquecido, entupido. Ele não consegue o ar penetrar para ele dormir. Já faz uma semana que ele dorme sem essa máquina, sem esse aparelho, né? Meus amados irmãos, isso aí é um problema sério. O problema não está, ele fisicamente não é mentalmente, psicologicamente. É a doença de meu irmão. E eu estou em oração. Peço que quem assistir essa gravação, essa transmissão, que ore por ele também, ore pelo meu irmão. O nome dele é Chiquinho, pode ser Francisco. Ele está numa situação delicada, mas o Senhor
é o Deus da casa dos perdidos, Deus dos impossíveis. Deus vai dar a resposta, Deus vai dar a saúde, meu irmão. Porque o Silvio é um Deus vivo, um Deus que tudo pode, um Deus que tudo faz. É um Deus verdadeiro. E assim, meus amados irmãos, para finalizar, para finalizar, eu tenho muito o que contar ainda. E quando nós subir a Canaã celestial, que nós receber a coroa, que nós entrar no céu, talvez lá no céu eu passe a querer conhecer aqueles heróis da fé, heróis da Bíblia. Talvez eu veja alguém assim conversando com alguém, talvez eu me aproxime, talvez comece a conversar. Ei, quem é você? Eu vi falar muito de você lá na terra. Você é quem? Ele diz, eu sou Abraão, o pai da fé. Olha, que alegria. Depois continuar caminhando novamente. Talvez eles digam, eu o quê? Eu sou Estevão, aquele que morreu apedrejado. Olha, que alegria. Depois encontrar quem? O apóstolo Paulo, o maior pregador do Novo Testamento. Um maior pregador de todos os tempos, pode dizer, tirando de Cristo. Ele disse, eu sou o apóstolo Paulo. Que alegria, né? Encontrar o apóstolo Paulo. Depois posso encontrar quem? Elias, Elias, que lá no Monte Carmelo, ele apostou com aqueles quem? Com os 450 profetas de Baal e 400 profetas de Baal, 450 de Acerado, 850 no Monte Carmelo. E Elias foi vitorioso. Às vezes pode chegar alguém conversando assim, aquele calmo, paciente. Quem é você? Ele disse, eu sou Jó. Olha. Depois continua falando com outro, ele diz, eu sou Moisés. Oh, que alegria estar para o céu. Mas tudo isso aí, eu ia ter muita alegria em conversar com os heróis da fé. Mas a alegria maior, meus amados irmãos, é que quando eu encontrasse o meu pai, a minha mãe. Essa é a alegria maior que eu ia ter. E os meus irmãos que já se foram, logo 4, 2 irmãs e 2 irmãos. Eu que me gostaria, a alegria era imensa. Eu não sabia o que fazer quando eu avistasse minha mãe e meu pai lá no trono celestial, no reino de Deus. Oh, que alegria, que abraço. Aqui está seu filho, minha mãe. Aqui está seu filho, meu pai. Aqui está eu, meu irmão amado Bianu, meu irmão amado Fridenô, minha irmã Maria e minha irmã Estelita. No momento, eu estou falando de momento, e que alegria não era saber que estamos salvos para o resto da vida e ser mais uma família no reino do céu. Essa é a alegria que eu tenho de servir a Deus, é a alegria que eu tenho de passar essa mensagem, de orar por muitos que estão necessitados de oração, que estão numa cama de leito, de hospital, de dores, sofrendo dores, e que a gente chega lá, fala do amor de Deus, e eles se alegram, a gente vê o semblante deles necessitando do amor de Deus para ser curado e voltar para os seus convívios celestes, seus convívios familiares. Mas isso é a alegria do céu, essa é a maior alegria, porque sabemos que não haverá mais morte, nem doença, nem decepção nenhuma, meus amados irmãos. Eu vou finalizar, porque o tempo já chegou. Mas poderia ainda no céu chegar mais alguém, vir uma senhora muito bonita conversando com alguém, com a sua coroa na cabeça. Eu podia se aproximar dela, dizer, senhorita, eu sou Antônio. E você, senhorita, quem você é? Ela olhava, muito prazer, irmão Antônio. Eu sou a rainha Esther,
Olha, a rainha Esté, uma rainha de coragem, uma rainha de fibra, que passou, que venceu até a morte para uma rainha de talento, como nós tudo hoje tem que ser que nem a rainha Esté, uma rainha de talento, uma rainha que enfrentou o rei, poderia até ela ser morta pelo rei, mas ela enfrentou para livrar o seu povo, a sua nação. Assim, meus amados irmãos, para finalizar, que o Espírito de Deus esteja presente na vida de cada um de nós. Assim, vamos fazer oração para finalizar. Santo Deus e eterno Pai, que está no céu. Ô Pai, como seria importante nós estar, Pai, nas cortes celestial, falando com os heróis da fé e falando com nossos entes queridos, os pais e nossos irmãos. E nós, aqueles que se foram, e que hoje nós não temos apenas só saudade. Que o Senhor, Pai, nos ilumina, nos unge, nos dá força, coragem, capacitação de Tua palavra, para que um dia, Pai, nós alcançamos as cortes celestial. Não só a mim, mas todos os internados que me assistem nesse momento, que estão na situação bem difícil, que a mão de Deus chegue para abençoar e proteger todos vocês e fazer uma cura e vocês ser mais uma vez restaurado a seu lar celestial. Assim fique conosco, Senhor, nesse dia. É o que te pedimos desde já e te agradecemos. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, ó Deus. Amém, ó Pai. Amém.